A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1946, que foram sendo divulgados gradualmente nas décadas seguintes, proporcionou uma visão valiosa da mente daqueles que escreveram a Bíblia. O nome técnico dos manuscritos do Mar Morto é Manuscritos da Caverna de Qumran. As cavernas estão localizadas a pouco mais de 1,5 km do Mar Morto, na região que agora é chamada de Cisjordânia, em Israel. Há cerca de 2000 anos, os essênios, judeus conservadores, viveram ali buscando se afastar do mundo exterior. Eles viviam no deserto para se purificar enquanto aguardavam a chegada do Messias. Nada menos que João Batista poderia ter estudado com eles. Os evangelhos dizem que ele viveu no deserto até que sua presença fosse anunciada, realizando o batismo mais famoso de todos os tempos. Os textos dos essênios. Os essênios mantinham uma biblioteca de pergaminhos e acreditavam firmemente que Yahvé, o Deus da luz, iria derrotar algum dia o Deus das trevas, o diabo. Sua teologia era dualista. Muitos dos pergaminhos retratavam o mundo em tons apenas de bem e mal, branco e preto, luz e escuridão. No ano 70 depois de Cristo, cerca de 40 anos após a crucificação de Jesus, Tito e as legiões romanas destruíram Jerusalém até os alicerces. A intenção deles era retaliar a classe dirigente judaica, que se recusava a honrar o imperador romano da maneira que os romanos consideravam adequada. Os essênios não se preocupavam com a própria morte. Eles estavam dispostos a se tornar mártires por sua causa. No entanto, eles não queriam que sua biblioteca fosse destruída. Assim, eles colocaram cuidadosamente os pergaminhos em jarros de barro e os esconderam em cavernas nas montanhas. Lá, os textos esquecidos permaneceram intactos até 1946. Quando um menino beduíno descobriu alguns deles enquanto procurava ovelhas perdidas. Foi assim que esses jarros de argila permaneceram ocultos por quase 2000 anos. Nesse tempo, parte do que eles continham se decompôs e se perdeu para sempre. Mas o restante é muito semelhante ao material que se encontra na Bíblia atual. Os textos sobreviveram porque foram traduzidos várias e várias vezes, e muitas cópias foram feitas, mas as discrepâncias entre elas são poucas. Embora seja comum acreditar que o que é pregado na igreja ou na sinagoga todo fim de semana saiu diretamente dos lábios dos profetas hebreus, simplesmente não é assim. O que se prega vem de uma tradução feita a partir de outra tradução de uma cópia mais antiga, que veio de outra tradução escrita muito antes de surgirem os idiomas modernos. Portanto, não se pode saber o quanto pode ter mudado depois de tantas traduções, dado o tempo que isso leva. Os copistas cometem erros, especialmente nos séculos anteriores à correção ortográfica. Mas com a descoberta de Qumran, os estudiosos puderam comparar as traduções modernas com as cópias antigas, que, embora ainda estivessem muito distantes de suas versões originais, estavam muito mais próximas delas. Com o tempo, tinham mais de 2000 anos de antiguidade, esperando para serem comparados com o que lemos hoje em dia. A descoberta mais surpreendente da recuperação desses pergaminhos é que a maior parte do que está registrado no Antigo Testamento moderno é muito precisa. Em quase todos os casos, os manuscritos do Mar Morto verificam que o que se lê hoje em dia não é exatamente o mesmo, mas é muito parecido com o que se lia naquela época. A edição da Bíblia. No entanto, o material mais interessante encontrado nas cavernas são textos que não haviam sido incluídos na Bíblia. Os comitês que participaram da elaboração da Bíblia estavam familiarizados com eles, mas não consideraram que alguns desses materiais merecessem ser incluídos na versão final. Esses textos tinham trechos rejeitados de imediato.
Em outras palavras, alguns dos antigos pergaminhos não estavam de acordo com o que acreditavam aqueles que criaram a Bíblia. Assim, esses antigos redatores simplesmente guardaram o que gostavam e eliminaram o resto. Agora, pela primeira vez, surgiu a oportunidade de dar uma olhada dentro das lixeiras do Concílio de Jamnia, onde a Bíblia hebraica foi compilada pela primeira vez. De certa forma, é isso que são os manuscritos do Mar Morto. Eles oferecem a oportunidade de voltar atrás e ver o que os antigos liam e o que acabou sendo descartado. Descobriram partes do Antigo Testamento moderno em Qumran. Mas havia muito mais. Havia cópias de seleções dos pergaminhos que o Comitê de Jamnia conhecia, mas descartou. Pode ser que eles tenham destruído seus rejeitos no primeiro século, mas não faziam ideia de que cópias desses rejeitos estavam enterradas nas colinas nos arredores de Jerusalém. Para que 2000 anos depois nós pudéssemos encontrá-los. Mas por que certas informações foram eliminadas? A resposta pode muito bem ser porque continham informações valiosas, perigosas ou proibidas. Por exemplo, que os anjos podem ter relações sexuais e outras coisas com os humanos. Aqui, novamente, há um mistério. A Bíblia diz que a razão pela qual Deus provocou o dilúvio de Noé foi que os filhos de Deus, ou seja, os anjos, viram que as filhas dos homens eram bonitas e se casaram com elas. Os resultados dessas uniões sexuais foram chamados de Nefilins. Por isso Deus destruiu o mundo. O Senhor viu o quanto a maldade do homem havia crescido na terra. Ele se entristeceu por ter criado o homem na terra e disse: "Vou apagar da face da terra a humanidade que criei." O gigante Noé, pai da humanidade moderna. Outra coisa que os manuscritos do Mar Morto revelam é que Noé era um Nefilim. A Bíblia diz que Noé seria perdoado porque havia encontrado graça aos olhos do Senhor. Mas agora, depois de 2000 anos, aqui estava um velho livro falando sobre um tal Lameque, que acusava sua esposa de ser uma daquelas mulheres que teve um romance com um vigilante. Um santo, um anjo, um filho de Deus, que a tinha visto nada menos do que como uma das belas filhas dos homens. Em outras palavras, Noé, que encontrou graça aos olhos do Senhor, agora parece ser descendente dos mesmos seres que levaram Deus a destruir a terra. Em primeiro lugar, por que Lameque acusou sua esposa de ter um caso com um anjo? Isso só poderia ser porque a criança se parecia com um Nefilim, ou seja, um gigante. E quem acabou sendo essa criança gigante? Nada menos do que o próprio Noé. Então Noé foi fruto de uma união entre um anjo e um humano? Ele descendeu do que hoje em dia poderíamos chamar de um antigo alienígena, ou de uma entidade de uma dimensão paralela, ou até mesmo de um anjo que caiu da graça de Deus. Se for assim, as implicações são impressionantes. Disse que Noé é o pai de todos os seres humanos que vivem atualmente. Ele e seus filhos foram a recompensa de Deus. Todos os outros foram destruídos no dilúvio. Então, se Noé é o pai ancestral de toda a humanidade, ou seja, de todos nós, e ele era em parte anjo, em parte humano, em parte alienígena antigo, ou até mesmo parte de alguma entidade espiritual de algum tipo, o que isso faz de nós? Em filhos dos deuses? Em outras palavras, as pessoas que viveram há milhares de anos acreditavam que os humanos modernos descendem de algo diferente dos macacos terrestres. E essas pessoas viviam lado a lado e, presumivelmente, eram tão inteligentes quanto as pessoas veneradas que escreveram a Bíblia, que hoje é tão reverenciada.
Todos eles escreveram livros, mas ninguém teve permissão para ler muitos deles. Porque há 2000 anos, alguns guardiões desconhecidos do Concílio de Jamnia decidiram que iriam esconder isso porque era falso. Eles então conservaram o que consideraram bom e queimaram o resto. Mas se somos filhos dos deuses ou de Deus, existe algum respaldo bíblico? Sim, o Salmo 82 diz: não sabeis que sois deuses? Inclusive, Jesus cita esse versículo em João 10. Também se repete nos livros de Hebreus e Judas do Novo Testamento. Jesus, o Filho de Deus em pessoa, se refere aos seus seguidores como: irmãos, e se somos irmãos de Jesus e o Pai de Jesus é Deus, em que isso nos transforma? Esses versos e muitos outros como eles são ecos dos textos destruídos que poderiam ter mudado a história da religião. Eu sou el documentalista. E isso foi. Os humanos somos deuses,